Boa noite a todos. Nesse horário, não é? Que se inicia agora de 5 para as 8, é o exórdio, a qual nós vamos serenando, né, os nossos ânimos, mantendo sempre uma harmonia através de uma leitura e um comentário salutar para ajudar nesse trabalho, né, de evangelização, porque a reunião pública é uma evangelização, né? Onde nós vamos ouvindo os ensinamentos repassados pelos irmãos que se preparam à luz do Espiritismo, e obviamente guiado pelo nosso Mestre Jesus, não é? Que deixou o modelo, e assim vai nos auxiliando. Eu gosto sempre de dizer que são luz em nosso caminho, e também no caminho daqueles que nos acompanham, também estão a escutar. Nós sabemos que nesse período agora da pandemia, nós não estamos podendo fazer da forma que fazíamos, mas essa forma online, ela também nos auxilia, quanto auxiliam aqueles que também são amparados através dos ensinamentos, a ouvir e a se esclarecer. O assunto de hoje, né, é a nossa irmã Edineide, que daqui a pouco ela deve estar entrando, vai falar sobre o Consolador Prometido. E a título de exórdio, nós escolhemos no livro Pão Nosso, certo? A lição 130, que vamos fazer uns recortes, não vamos ler a lição todinha, para que a gente possa fazer uma reflexão. Então, onde estão? É o título dessa lição. Tem uma passagem bíblica que vamos ler, não é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus falou, Mateus, o apóstolo, escreveu no capítulo 11, versículo 29. E Emmanuel, que compôs esse livro, através de nosso irmão Chico Xavier, ele fez uma visão maior do que Cristo quis dizer com isso. Aí vamos fazer a leitura que eu disse a vocês. Dirigindo-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-lo, disse Jesus: Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Aí eu grifei essa parte aqui no livro, não é? Quando diz assim, as almas inquietas e tristes o procure para a aquisição do ensinamento divino. Então, desde que o Cristo veio, não é? Desde o primeiro momento, não só na hora que ele falou isso de vinde a mim, ele já estava e ainda está nos convidando para que a gente possa ir a ele, e por isso o questionamento do título, né? Onde estão? Porque aonde nós estamos indo a ele, já sabendo que ele veio com todo esse propósito, essa missão de nos acolher, de nos amparar, de mostrar o Deus de amor, tá certo? E também nos mostrar que nós não estamos desamparados. E Emmanuel faz esse convite de refletirmos quanto a esta frase do Cristo: vinde a mim. Então, por que nós ainda estamos nesse contexto de nos sentirmos desamparados, né, desalentados, tão oprimidos, onde já está sido feito um convite há tantos séculos, porque nós não abrimos os nossos corações e possamos avaliar essa frase e confiar, né?
E o Espiritismo, ele veio complementando isso, que a nossa irmã Edilene vai conversar na noite de hoje, né? Sobre essa situação, deste convite a entender que nós não estamos sozinhos. A nossa irmã Romene vai fazer a prece, então todos nós vamos fechar os olhos e colaborar numa vibração maior para tanto estarmos convictos dos ensinamentos e aprender e a refletir, como auxiliar aqueles que estão junto de nós. Romene, vamos lá? Boa noite. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos, buscar entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos assiste nesse momento. Querido Mestre Jesus, amado amigo de todos os momentos, aqui estamos reunidos mais uma noite para aprender um pouco do teu amor, do teu exemplo. Permite, Jesus, que a tua palavra, através da nossa irmã Ednei, toque os corações dos espíritos aqui reunidos essa noite, encarnados e desencarnados, que todos possamos ser esclarecidos e consolados pelo teu amor. Abençoa, Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste nesse momento. Abençoa a nossa amiga que vai expor, que vai ter a palavra essa noite, e a cada um de nós que estamos aqui prontos para te receber. Assim seja. Essa rogativa, Senhor, agradecidos, pedimos a permissão para dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje em assistência a todos. Assim seja. Olá, minha querida. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Bom, vamos lá. O tema para a gente analisar, estudar, refletir na noite de hoje está no Evangelho, no capítulo 6, chamado O Consolador Prometido. E no item 3, diz o seguinte: Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então, isso aí está na passagem de São João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17, e o 26. Então, aí a gente vê o que? A promessa de Jesus para todos nós, né? Então, o mundo, ele diz, o mundo não conhece ainda. Então, se o mundo não conhece ainda, é porque o mundo, ainda naquele momento, estava num período ainda de muita imaturidade. As pessoas estavam ainda com muita imaturidade espiritual para ter para compreender, né, esse novo Consolador, mais um Consolador, que é o primeiro, né, o primeiro advento, nós sabemos que foi através de Moisés, né, os 10 mandamentos. O segundo, a vinda de Jesus, todos os seus ensinamentos através das parábolas. E o terceiro, o Espiritismo. Então, quando ele diz, naquele momento ele não podia falar tudo. Então, hoje, a gente ainda tem muitas dificuldades, tem pessoas que ainda não aceitam a reencarnação, não aceitam as verdades espirituais, né? O índice de suicídio ainda está cada dia maior, grande, né? Índice de eutanásia também, as pessoas não entenderem por que estão passando por provações, por dificuldades, por grandes sofrimentos.
Então, tudo vem no momento certo para a humanidade. Então, de acordo com a nossa evolução, as coisas vão se revelando, né? Então, nós aqui ainda temos dificuldades, porque também ainda somos espíritos considerados espíritos de terceira ordem, e os espíritos de terceira ordem, uma das características é que eles não conseguem ainda entender Deus. Vejam só, a gente tem muita dificuldade ainda de entender Deus, de compreender. Então, a grande maioria trata Deus como se ele fosse um ser humano, como se ele fosse um de nós, só que mais evoluído. E aí, muitas vezes, a gente diz assim, Deus está castigando, Deus está vendo. Sim, Deus está vendo, mas Deus não castiga. Quem castiga são os homens, porque ainda eles não conseguem vivenciar a lei do amor. Então, eles vão pela lei da dor, né? Então, assim, muita gente ainda hoje aprova a lei da dor, ou seja, tem que apanhar para poder aprender. Então, é o grau evolutivo da gente. Então, a gente acha que Deus age dessa maneira, e Deus não age dessa maneira. Deus é um amor infinito para com todos os seus filhos. Ele não tem, vamos dizer assim, separar os filhos, dizendo que esse aqui é melhor, esse aqui... Não. São todos filhos, então ele tem a lei de justiça para com todos. E assim, também hoje, a gente vê guerras, ainda existem muitas guerras por conta de religião. A gente ainda não consegue entender essas diferenças, não consegue aceitar, então parte para a agressão, parte para a destruição através das bombas, através de diversos atos terroristas aí para destruir, porque a gente quer que prevaleça a nossa verdade, porque acha que a verdade nossa é que é a certa, a correta. Então a gente tem muita dificuldade. E também, assim, com relação a Deus, a gente ainda faz muita barganha, né, com relação a Deus, por a gente não entender Deus. Então a gente faz barganha. Meu Deus, me conceda tal emprego, me conceda saúde. Se o Senhor me conceder, eu prometo que eu vou distribuir 10 cestas básicas. Eu prometo que eu vou subir o Morro da Conceição de joelho. Eu prometo que eu vou vestir azul durante um ano inteiro. Eu prometo que durante esse ano eu vou comer só determinada coisa, eu vou me abster de outra que eu gosto muito, mas é um sacrifício que eu estou ofertando. Então, vejam só, a gente tenta barganhar Deus através desses acordos que a gente tenta fazer com ele. Por que isso? Porque a gente ainda não entende a essência de Deus. Ainda não entende o amor dele para conosco. Então, a gente trata ele como se ele fosse um ser humano, né? Então, é por isso que a gente ainda age dessa maneira. Mas a gente está aprendendo para se libertar disso tudo e entender mais e chegar mais próximo de Deus. E vivenciar as suas leis, que é isso que é importante. A gente tentar vivenciar as leis de Deus para que a gente viva melhor, né, e se liberte mais dessas amarras, diminua a dor e o sofrimento, e a gente tente vivenciar mais o que? A lei do amor. E aí, consequentemente, a gente vai encontrar a felicidade que está dentro da gente. Então, se a gente vivenciar essas leis, a gente vai desabrochar esse amor que todos nós temos latente dentro da gente. Tá? A gente vai deixar de ser uma pessoa odienta, uma pessoa raivosa, uma pessoa vingativa, uma pessoa assassina, uma pessoa maquiavélica. Então, a gente vai vencendo todas essas iniquidades, todas essas falhas nossas, esses defeitos de caráter, esses defeitos, né, que a gente ainda precisa superar tudo isso, e a gente vai se libertar disso aí. Então, a promessa de Jesus, quando ele diz aqui, né, que vai trazer, vai enviar, que vai pedir ao Pai e vai enviar, né, o Pai vai enviar um novo Consolador, e através dele. Então, o que é que a gente tomou conhecimento através dessa nova revelação? De que o Espiritismo, a gente abre o Evangelho, a gente abre os livros que foram codificados, né, por Allan Kardec, que foi um grande missionário, foi escolhido, né, para ter essa missão. E Kardec, ele recebeu mensagens espirituais através de inúmeros médiuns, em locais completamente diferentes, em países diferentes, em cidades diferentes,
E ele catalogou todas essas informações. Então, ele não se baseou apenas em uma comunicação dada por um único espírito através de um único médium. E daí ele viu a veracidade dessas informações. E quando Jesus disse que vai solicitar ao Pai, que ele vai enviar, né, o Espírito de verdade é que vai presidir esse Consolador. E Jesus é que está à frente dessa bandeira. Então, ele preside e ele está comandando toda essa informação. Então, a gente abre um livro desse, a gente vai encontrar mensagem de Santo Agostinho, a gente vai encontrar mensagem do Espírito chamado Carta, mensagem do Espírito chamado São Luís, mensagem do Espírito... E aí são diversos espíritos, todos esses espíritos de uma pleiade mais elevada. Espíritos que já galgaram uma posição, uma elevação moral maior do que a nossa. Então, participaram de toda essa de maneira de transmitir para a gente as informações através dos médiuns, né? Então, na época, Jesus não pôde dizer tudo, porque até o Nicodemos, que era o doutor da lei, a pessoa que tinha um conhecimento intelectual altíssimo, não conseguia entender como era que ia voltar para o ventre, como era que ia renascer de novo, porque ele sendo um homem velho, como é que ele ia conseguir retomar ao ventre da mãe? E aí Jesus traz todas as lições. Então a gente tem a dificuldade, como o Nicodemos teve, e hoje ainda muitas pessoas ainda não aceitam a reencarnação. Não aceita que nós não estamos aqui pela primeira vez reencarnados nesse planeta, né? E na época, né, que ele não pôde dizer tudo, eles virá mais tarde ensinar as coisas, recordará o que disse. Veja só, recordará o que disse, porque foi esquecido ou incompreendido. Então, quantos ensinamentos nós recebemos, mas que nós esquecemos? Não, porque a gente esqueceu, porque a gente não vivenciou. Porque a partir do momento que a gente vivencia, a gente experimenta aquilo ali, a gente não esquece mais. Porque ele começa a fazer parte da gente. Aí, ele fazendo parte da gente, a gente não esquece. É aquela lição, né? A gente recebe o ensinamento, mas a gente precisa também vivenciar esse ensinamento, para experimentar e ver da verdade dele, né? O Espiritismo vem no tempo marcado, no tempo em que a humanidade estava em condições de receber. Olha, todo um planejamento espiritual, de toda uma equipe, uma verdadeira pleiade de espírito, onde o Espírito Verdade, que é Jesus, presidindo a tudo isso. Veja que trabalho grandioso de Jesus, da espiritualidade, para trazer esses ensinamentos, para ajudar a gente a entender o porquê das coisas, o porquê. E Jesus ensinou muitas coisas através de parábolas, porque é feito criança, tem que contar histórias para poder tentar, através da história, né, trazer a lição e a pessoa conseguir entender alguma coisa. E essas parábolas ficaram até hoje. E hoje a gente vê quantos estudos tem para entender as parábolas de Jesus, né? E Jesus diz o seguinte: ouçam os que têm ouvido para ouvir. Vejam só. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Vem abrir os olhos e os ouvidos. Então ele usa muitas figuras alegóricas para que a gente consiga entender os ensinamentos dados por ele. Entender isso aí. Ele ergue esse véu propositadamente para essa humanidade. Vai erguendo esse véu, a espiritualidade vai trazendo as informações, né, de que não morreu, vai trazendo comunicados de experiências pós-morte, vai trazendo exemplos e relatos de criaturas que se suicidaram, espíritos que se suicidaram, relatos de espíritos que estão bem, que foram felizes aqui na Terra. Então traz, de que forma? Espíritos que foram ricos aqui, rainhas, reis, de que forma retornaram, cada um de acordo com o seu grau evolutivo, com o seu apego ou desapego às coisas materiais.
aquela rainha que ela chega no plano espiritual e ela acreditando que ia ter os súditos, seus súditos ali, todos recebendo ela, e ela não teve nenhum castelo para morar, foi morar num local muito simples, muito humilde, porque ela não angariou, ela não evoluiu, ela não cresceu com a experiência terrena que ela recebeu. Ele diz que uma das experiências mais difíceis aqui, né, um dos testes mais difíceis, é passar pela prova da riqueza. O que tanta gente quer, ser rico, né, achando que com a riqueza você vai até conseguir galgar um local bom no plano espiritual. Pagar, como já houve, né, no passado, pagar para que fosse bem recebido e que tivesse o reino dos céus. E só que as coisas materiais pertencem ao mundo material e as coisas espirituais ao mundo espiritual. E quando o espírito se depara para uma nova realidade, ele vê que não é nada daquilo que ele estava imaginando ser. Então vem aí os grandes sofrimentos, as grandes decepções, né, da realidade como ela se apresenta nua e crua. Então, esses ensinamentos todos, Jesus mostra também que ele, através das lições, que ele não nos abandonou, nem não vai nos abandonar, em momento algum. Então, a gente hoje vem entender de que Jesus é o governador do planeta. Não só ele é o governador desse planeta, mas também de todos os planetas que compõem o sistema solar, que nós conhecemos aqui, o sistema solar. Então, vejam só, a grandiosidade desse espírito não é pouca coisa, é muita coisa. É uma elevação moral, é muito amor que ele tem dentro de si, que desenvolveu. Então, ele não abandonou a gente, ele, depois do seu desencarne, né, aqui na Terra, ele não se afasta do planeta. Ele vai ao encontro dos sofredores. E ele mostra também para que veio. Não julgar, não condenar. Então, quantas vezes Jesus foi colocado em testes, né? As pessoas tentavam provar de que ele não era aquilo que se apresentava a ser. Mero engano, né? Então a gente vê aquela mansuetude, aquele amor todo para com todos os nossos irmãos. Então é uma lição, assim, belíssima a vinda de Jesus aqui, de tudo que ele vivenciou para nós. E mostrar de que a morte não existe, que é o maior triunfo para a gente é esse, é descobrir que a morte não existe. Existe apenas para o corpo de carne, esse que perece, mas o espírito, ele é imortal. Então, veio desmistificar a morte. Veja que coisa libertadora, que coisa maravilhosa. Então, Jesus, ele traz assim, uma consolação aos deserdados da terra. Olha só, a gente se sentindo aqui verdadeiramente criaturas deserdadas na terra. E ele vem mostrar todo o amor de Deus para conosco, né? E a todos os que sofrem. Então, a todos que sofrem, ele veio trazer a consolação. E ainda hoje, muitos ainda não entendem por que eu sofro, de onde eu vim, para onde vou, qual a minha missão aqui. São 3 perguntas, assim, muito importantes que a grande maioria faz. E muitos não têm a resposta. Então, quando a gente conhece esse Consolador, a gente descobre, né, de onde eu vim, do plano espiritual. Eu passei por outras existências, o espírito é único, mas passamos por experiências diversas. Cada reencarnação é como um período que você está pagando na faculdade, é um ano escolar que você vivencia, que você adquire um pouco mais de experiência, que você adquire um pouco mais de maturidade e você passa para o ano seguinte, você passa para o período seguinte, né? Então, mostra para a gente, né, que a gente está nesse processo evolutivo. Então, para que eu vim? Por que eu estou aqui? Quando nós estamos ainda na fase de rebeldia, quando a gente não entende, né, a gente muitas vezes se volta ou se revolta para com os nossos pais, dizendo, por que me botaram no mundo? Eu não escolhi para nascer. Eu não queria vocês como minha família. Eu não queria ter nascido no Nordeste do Brasil. Muitos não aceitam o Brasil, não aceitam o Nordeste do Brasil. E aí, ó, se demandam para a Europa, se demandam para os Estados Unidos. Lutam para retomar para lá, porque já tiveram existências anteriores lá, né?
E que agora o planejamento os trouxe para essa nova escola aqui, que é o Brasil. E muitos ainda não aceitam, porque estão muito ligados ainda. Não conseguiram se desligar. E aí dizem que não conseguem se encontrar aqui. E abandonam pai, abandonam mãe, abandonam tudo, todo um planejamento e vão embora para lá. Então, respeita-se o livre-arbítrio de cada um, né? Então, vamos em frente, vamos em frente. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus traz isso para a gente, né? Então, de que forma a gente ser feliz sofrendo? De que forma? Se quando eu sofro eu me revolto, eu não consigo aceitar, eu fico indignada, eu fico revoltada, eu fico chorando, eu fico querendo acabar com tudo, eu fico sem fé no futuro, eu fico desacreditando de tudo e de todos. Então, cresce aquela revolta dentro de mim. Então, com o Espiritismo, a gente já não alimenta esse tipo de sentimento, porque a gente sabe de que as provas e expiações é de acordo com o merecimento de cada um e são etapas evolutivas na vida da gente. Então, a gente começa a aceitar com mais resignação. Então, a gente começa a trabalhar em nós a fé e a esperança, porque a esperança por dias e por períodos melhores, que tudo passa, tudo, como a alegria passa, a dor e a infelicidade também há de passar. Tudo, tudo nessa vida passa, né? Então a gente tem que ter, porque se a gente, no momento que a gente está sofrendo, a gente vai achar que é o fim do mundo, aquele sofrimento. Então basta a gente observar de que existem criaturas com sofrimentos maiores do que o nosso, e que estão conseguindo superar com dignidade, com respeito, com amor as suas limitações. E aí a gente tem os exemplos das pessoas que a gente considera como verdadeiros guerreiros, verdadeiras guerreiras, as pessoas que batalharam e que não se entregaram diante do sofrimento. Confiaram em Deus, seguraram em Deus e seguiram em frente. Enfrentando com muita coragem os tratamentos, mesmo dolorosos, mas que são oferecidos no momento. Então, são aí esses exemplos que nós temos, a gente se, poxa, fulano é digno de um exemplo, porque é uma pessoa que batalhou, que mesmo passando por todas as dificuldades, não desanimou, não desistiu, lutou com todas as suas forças e acreditou e venceu. E aí depois a gente vai descobrir de que a morte não é uma desgraça, a morte é uma libertação. Quando é a morte natural, não a morte buscada pelo suicídio. Então, essa doutrina libertadora também vem mostrar para a gente de que não basta morrer para que você se liberte. Tem pessoas, tem espíritos que morreram, que desencarnaram, mas que continuam presos. Presos nas suas amarras, presos dentro das suas casas, presos dentro dos seus antigos trabalhos, presos aos seus antigos relacionamentos porque não conseguem viver. Ou chegam até um para o outro e dizem assim, eu não sei o que será de mim se eu te perder. Olha, então a gente cria verdadeiras algemas uns para com os outros. Então, nós não devemos criar essas algemas. Se a gente tem um grande afeto aqui e a morte separa, não é? A gente, com essa doutrina libertadora, a gente sabe que a gente vai se reencontrar novamente. Vejam só, a gente vai se reencontrar. Isso traz um conforto muito grande do que eu me revoltar, me entregar e em seguida eu deixar de querer me alimentar, deixar de querer tomar um medicamento, tudo porque eu quero morrer. Morrer porque minha vida agora perdeu o sentido, porque eu não tenho mais o meu namorado, ou meu noivo, ou meu marido, ou meu filho, ou minha mãe. Então, que Deus injusto é esse que tira um pai de família? Então, a gente, voltando para não compreender Deus, não compreendendo Deus, a gente culpa Deus pela dor e o sofrimento que a gente está vivenciando ali naquele momento. Mostra o quanto infantis nós ainda somos. Que a gente precisa estudar mais para se libertar dessas amarras. Então, não basta só morrer, não é? A morte não é libertação para todos os espíritos, sim para aqueles que se prepararam. A gente precisa de uma educação para a morte.
Por que que a gente não fala de morte em frente às crianças? Por que quando morre alguém na família, a gente esconde as crianças ou tira elas de casa, para elas não vivenciarem? Por que quando elas chegam perto da gente, a gente muda de assunto? Por que que a gente diz que a pessoa, quando morreu, virou uma estrela? Por que que a gente não diz que ela continua sendo um espírito imortal? Por que que a gente fica ainda alimentando um mundo de fantasia? Então, a gente tem que falar da realidade espiritual, porque criança também desencarna. Criança também retorna ao plano espiritual na sua idade infantil. Então, a gente precisa esclarecer. Isso é uma caridade que a gente faz. É mostrar de que a morte existe apenas para o corpo que adoece, né? E a morte também é acidentais. Existem diversas maneiras, né, de desencarne, diversas formas de desencarne, né? E que a que traz maior sofrimento é o suicídio, porque crianças também se suicidam. Olha só, crianças se suicidam. Tem pessoas que se suicidam porque o outro morreu e quer se encontrar. Então, vão morrer porque aqui não tem mais motivo para continuar vivendo, porque a pessoa vive em função do outro. É uma dependência emocional muito grande que precisa de tratamento. Quando você não admite viver sem uma pessoa na sua vida, você precisa de tratamento. Precisa de tratamento psicológico, precisa de orientação. Precisa, sabe, se ligar às coisas espirituais, porque você está distante das coisas espirituais. Então, isso é importante, é essa libertação. O Consolador prometido traz todas essas libertações para a gente. Vejam só, quanto sofrimento a gente pode evitar. Não só na nossa vida, mas dos nossos familiares, dos nossos amigos. Por que que muitas vezes a gente não fala nem no nosso emprego? Eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu acredito na reencarnação, eu acredito que a morte é apenas para o corpo físico, que nós permanecemos vivos, que nós nos reencontramos, que os laços afetivos não se destroem com a morte. Por que que a gente não comenta isso? Por que que a gente muitas vezes prefere silenciar? Então, não é que a gente vai convencer ninguém, nem tentar modificar as ideias. Não, não é isso. Mas é externar também o seu sentimento, é externar também o seu conhecimento. Porque o que você tem que ter o respeito, do jeito que você escuta uma pessoa falando, a pessoa também tem que escutar você falar. Então, o irmão X até trouxe um exemplo de dois amigos, né? Aí um desses amigos ficou bastante doente, ficou no leito, e sabia-se que o caso dele, o estado dele era terminal. Aí o amigo foi lá, o amigo era espírita, foi lá levar consolo, mas não falou da imortalidade da alma. Não falou de que a morte não existe. E aí aquele amigo que estava enfermo, sofrendo muito, porque o maior sofrimento dele era justamente largar tudo, largar a mulher, largar os filhos, largar tudo. Um sofrimento terrível. Como é que ele ia viver sem aquilo ali? Como é que a família ia viver sem ele? Tudo, e o amigo não falava. E que os laços não se destroem com a morte do corpo físico. Ele desencarna, né, que era inevitável, e futuramente o amigo desencarna também, porque não se engane não. Todos nós iremos retornar ao plano espiritual. Ou será que alguém aqui tem dúvida? Todos nós iremos retornar ao plano espiritual. Nenhum de nós aqui vai ficar para a semente. Nenhum de nós. Então, todos nós iremos retornar ao plano espiritual. E aí, esse amigo retornou. Chegou a vez dele. Quando chegou lá, ele lembrou-se desse amigo que tinha partido antes, né? E foi visitá-lo. Quando foi visitá-lo, que ele viu o amigo, ele disse: afaste-se de mim. Você não é meu amigo. Porque se você fosse meu amigo de verdade, você tinha me falado as verdades. Você tinha me dito, tinha poupado tanta dor e tanto sofrimento em mim, tanto desespero que eu vivenciei. Então, se afaste de mim, porque você não foi sincero comigo, você não me amou. Olha que lição ele traz para a gente. Que lição. Então, vamos repensar sobre isso, né? Repensar sobre isso, né? O Espiritismo nos mostra, né, que causas nas existências anteriores. Os sofrimentos, muitos deles têm sofrimentos que são causas atuais, mas tem sofrimentos que são causas anteriores. Então, através dessa doutrina libertadora, a gente vai descobrir
Por que que eu vim com a mutilação? Por que que eu vim com a deficiência respiratória? Por que que eu vim com a deficiência no meu coração? Por que que eu estou passando? Por que que eu recebi um filho com autismo, com TDA, com algum distúrbio aí? Tudo provocado e fruto de existências anteriores, de desrespeito às leis de Deus. E foi Deus que puniu? Não, Deus não pune. Foi nós próprios, sabendo que passando por aquela lição dolorosa, através do planejamento reencarnatório, eu iria me libertar. Se tua mão é motivo de escândalo, jogai-a fora. Se teu olho é motivo de escândalo, jogai-o fora. Jogai-o fora no que sentido? Na próxima eu poderei vir desprovido da visão do corpo material. Desprovido de algum membro físico. Porque através desse membro físico, numa existência anterior, eu tirei a minha própria vida. Então, nós próprios que solicitamos passar por aquilo ali para aprender a dar mais valor a tudo que a gente recebe de graça aqui. E a gente não valoriza o nosso corpo, a gente não valoriza a nossa vida, nem valoriza a nossa família, nem valoriza nossos amigos, nem valoriza as oportunidades. Então, é para se pensar também com relação a isso, né? O Espiritismo também nos mostra a destinação da Terra. A Terra, esse planeta maravilhoso, né? Que recebeu todos nós e que recebe espíritos aqui. Para crescerem, para evoluir. E ele mostra e diz para a gente que a Terra poderá ser comparada a um grande hospital, poderá ser comparada a uma escola, poderá ser comparada a um presídio. São formas de a gente tentar compreender por que que nós estamos nesse planeta. Por que que nós ainda precisamos dele? Por que que a gente tem que amar esse planeta e preservar esse planeta. Porque ele dá abrigo a muitos espíritos doentes e necessitados. Então é preciso a gente agradecer pelo abrigo que nós estamos tendo neste momento. De que forma eu estou agradecendo ao planeta Terra? Jogando lixo na rua? Entupindo as galerias? Desperdiçando água? Desperdiçando energia? Desperdiçando as horas que eu tenho aqui? As horas planejadas de vivenciar aqui, viver nesse planeta maravilhoso? De que forma? Respeitando ou destruindo a natureza, os animais, poluindo os rios? Então, nós somos responsáveis pela preservação do nosso planeta. Essa casa, essa moradia que Deus nos permite estar aqui nesse momento, para o nosso progresso e a nossa evolução. Tudo isso através dessa doutrina consoladora que nos traz essas lições para a gente, né? E também mostra que os sofrimentos são como crises salutares. Passar por uma crise para poder a gente, quando superar essa crise, a gente já vai respirar novos ares. Depuração que assegura a felicidade. Bem-aventurados os aflitos, esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, esses herdarão a terra. Será que eu sou mansa jogando bomba na terra, destruindo meus irmãos, destruindo o planeta? Será que eu sou manso participando de todas essas situações onde leva à destruição? Então, depuração que assegura a felicidade também nas existências futuras, porque eu ainda preciso retornar para cá. Esse planeta que me abriga, eu ainda preciso ter outras existências aqui, para continuar essa jornada evolutiva aqui. Quando o espírito evolui, ele é convidado para ir para planetas mais evoluídos. Existe planeta, gente, que não tem a dor nem a miséria. Existe planeta onde a felicidade reina. O mal não existe. Você imaginou morar num local onde o mal não existe? Aqui o mal ainda predomina. E os bons que têm ficam omissos, se calam diante da maldade humana. Vejam. Então ainda compactuam com o mal. Então esse planeta aqui
está nos abrigando e que ainda a gente vai retornar para cá, se a gente evoluir. Bezerra de Menezes, esse espírito que esteve aqui entre nós, doutor Bezerra de Menezes, que também abraçou a política, que também ele abraçou o espiritismo, que trouxe todos e vivenciou o amor do Cristo pelos seus semelhantes, foi médico, foi político, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi criatura que atendeu aos pobres e necessitados, dando o seu próprio anel de formatura para reverter em benefício a alguém que precisava ali. Então, atendia também gratuitamente aqueles que não podiam pagar consulta médica. E quando ele desencarna, ele recebe o convite para ir habitar num planeta mais evoluído, num planeta melhor. E ele pede para que ele não se afaste daqui e continue assistindo espiritualmente os espíritos que ainda continuam aqui encarnados. Veja que grandiosidade dessa criatura. Não arredou o pé daqui. E a equipe dele, espiritual, cresce a cada dia de espíritos que vão engrossar as fileiras do bem, do amor ao próximo. Então a gente vê assim, alguém está doente, alguém vai fazer uma cirurgia, reze para o doutor Bezerra de Menezes, reze para a equipe dele, que ele manda, os enviados dele, os médicos assistentes, toda a equipe que está ali voltada para o bem. Então é um espírito que continua nos assistindo aqui no nosso dia a dia. Então, que felicidade a nossa saber que nós não estamos abandonados aqui. Não estamos ao nosso bel prazer, não estamos à sorte, cada um de acordo com... Não. Vamos orar uns pelos outros. Que bendito esses grupos de WhatsApp hoje, onde a gente consegue pedir orações uns pelos outros. Levar o nome daquela pessoa, pedir, dizer que está em tal leito, está em tal hospital, está passando pela Covid, está internado, está entubado, vai passar por uma cirurgia, está em casa, está perdido, está desaparecido, e a gente começa a fazer orações. Cada pessoa, porque a partir do momento que você está lendo aquela petição, você já está mentalizando, que Deus o tenha, que Deus o ajude, que Deus o ampare, meu Deus, tendo misericórdia. Não precisa nem a gente escrever, porque quando a gente lê, a gente já está mentalizando. Misericórdia, Senhor, para os que sofrem. Meu Deus, piedade. Ai, meu Deus, minhas condolências, meus sentimentos. E nisso a gente vai. Nós não estamos próximos um dos outros, mas nós estamos próximos, conectados. Veja como é importante isso. Veja o que é a tecnologia, o avanço da tecnologia no nosso planeta. Quantos benefícios a gente consegue hoje através da tecnologia? Aulas, reuniões, estudos, palestras motivacionais, cursos, e por aí vai. Brincadeiras, shows, entretenimento, porque a gente precisa se distrair, a gente precisa rir, a gente precisa brincar, para esquecer um pouco a dor e o sofrimento, mudar um pouco o nosso padrão vibratório, sair um pouco dessa sintonia que nós nos encontramos, de tanta dor, tanto desespero, tanto medo, tanto pânico, que termina a gente adoecendo também. Então, toda essa evolução que o planeta está alcançando é muito importante para todos nós, né? Então, a gente começa também a aceitar o sofrimento sem lamentar. A gente sabe que hoje nós estamos passando por dor e provação, nós não somos mais os coitadinhos. Ai, tenha pena de mim. Não. Ore por mim para eu encontrar mais força, para que eu supere, eu não venha a cair. Então, assim, é como aquele obreiro que aceita o trabalho, que deve valer o seu salário. Então, ele está ali trabalhando, porque ele sabe que é o salário dele, que ele precisa trabalhar para fazer jus ao salário dele, que foi acertado antes. Então, antes da gente vir, a gente combinou muitas coisas através do planejamento reencarnatório. A gente não caiu, assim, de peixinho na família da gente, não. Aqui foi um planejamento, a família nos receber, nosso pai, nossa mãe, seja lá quem for. Muitas vezes a gente, não quero nem falar mais do meu pai, não quero saber da minha mãe. Não, aquilo foi não sei o quê, fez isso, fez aquilo comigo. Ingratos que nós somos. Não compete a nós julgar quem quer que seja.
Não compete. Nós temos aqui agradecer sempre, agradecer a eles, por eles terem dado a oportunidade de a gente estar aqui evoluindo. Isso sim a gente tem que agradecer, porque são imperfeitos tanto quanto nós. Então, por que a gente se acha no direito de achar que são melhores do que o nosso pai e nossa mãe, porque eles não deram grandes exemplos? Porque eles não tinham ainda condições de dar grandes exemplos, nem muita moralidade. E a gente tem que entender isso. A gente precisa entender isso e respeitar o grau evolutivo de cada um. O Espiritismo também dá uma fé inabalável no futuro, porque a gente sabe que no futuro, a gente passando por essa lida, a gente passando bem por essa lida, o nosso futuro vai ser mais promissor. Com menos dor, menos sofrimento. A gente vai angariar créditos. Vejam só. Então a gente começa a trabalhar essa fé na gente, a fé no futuro. Eu sei que agora a morte não existe. Eu sei que depois dessa lida eu vou continuar viva. Eu vou reencontrar com meus amigos, talvez não de imediato, como aqui também. Quantos amigos que estão distantes que a gente faz tempo que não se vê? A família, muitas vezes a gente, não por conta só da pandemia, mas tem familiar da gente que até mora em outra cidade, mora no interior, mas não deixou de ser família. É nossa família. Então, retornando ao plano espiritual, a gente poderá não encontrar de imediato, mas os laços não se dissolvem. A gente vai, mais cedo ou mais tarde, reencontrar com eles, com os amigos, e por aí vai, né? A perspectiva de felicidade que espera lhe dá a paciência, lhe dá resignação e a coragem. Coragem para vencer. Coragem para sobreviver, coragem para lutar. Porque eu sei que tudo isso vai passar. Eu sei que só quem envelhece é o corpo. Por que eu não posso aceitar a velhice? Por que eu não vou respeitar a criança? Por que eu não vou respeitar o idoso? São fases, né? Nossa, aqui no planeta. Mas que o espírito, esse sobrevive a tudo, esse não envelhece. Adquire experiência. Vejam só. Então, o espiritismo, ele tem o conhecimento das coisas, faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que ele está na Terra. Veja, a partir do momento que você tem esse conhecimento, a sua visão já é diferente. Muito diferente, né? Completamente diferente. O chamamento dos verdadeiros princípios da lei de Deus, a consolação pela fé e pela esperança. A gente não pode deixar morrer nem a fé e nem a esperança. Esperança por dias melhores, esperança por reencarnações melhores. Então a gente analisa a história da humanidade, veja que situação a gente já passou, em que situação nós estamos e em que situação nós iremos chegar. Então, é conhecer, estudar e alimentar essa fé dentro da gente. Eu me lembro quando eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, passando por muita dor, muito sofrimento. Eu tinha passado por diversas cirurgias, né, pelo câncer de mama que eu tive, e estava com metástase quando descobriu. Então, assim, foi muito sério, foi uma corrida contra o tempo. E nisso, quando eu recebi aquela notícia, eu recebi como se fosse uma sentença de morte. Hoje fazem 15 anos que eu vivenciei essa experiência do câncer. Passei por diversas cirurgias, mutiladoras, perdi mama, completamente a mama toda, né? Me vi como uma mulher despeitada, desprovida de peito, né? Desprovida de mama, desprovida de cabelo, sobrancelha, cílio, quimioterapia durante 8 meses da vermelha. Mas aí quando eu recebi aquela informação da medicina, eu simplesmente botei para chorar. Me bateu uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, que tudo que eu olhava dentro da minha casa, eu olhava já me despedindo e chorando. Chorava quando me lembrava dos filhos, chorava por um cachorrinho que eu tinha em casa, chorava por tudo. Então me bateu uma tristeza profunda. E nisso eu busquei o centro espírita para fazer também, concomitante, né? O tratamento espiritual, não só o tratamento médico, material, mas também o tratamento espiritual. E quando eu consegui ir para uma consulta, né, para uma avaliação na casa espírita, a entidade chegou para mim e disse: como que você quer que a gente lhe ajude? Você veio pedir ajuda? Você tem certeza que você quer ajuda?
Eu disse, sim, eu quero ajuda, eu estou aqui pedindo ajuda. Ele disse, não parece, porque você não para de chorar. Você chora tanto que você está envolvido numa nuvem escura. Essa tristeza está lhe fazendo mal. Então a gente se aproxima de você, a gente quer lhe ajudar, mas a gente não está conseguindo, porque a gente está tendo dificuldade provocado por você próprio. É como você pede alguém para vir na sua casa e ajudar e você não abre a porta para a pessoa entrar. Como é que a pessoa lá de fora vai fazer alguma coisa aqui dentro de casa se você não abriu a porta para ela? Não facilitou a entrada dela. Então ele disse, se você realmente quer receber ajuda, pare de chorar e encare o tratamento. E daí, gente, eu engoli as lágrimas. Vejam só, não é proibido chorar, não, mas eu chorava por desespero. Eu chorava por apego às coisas materiais. Eu era espírita. E aí? Espírita imperfeito. Muito imperfeito ainda. Então, na hora da gente vivenciar, tá lá. E aí? O que você aprendeu? Põe em prática agora? E aí? Tu que já fosse presidente de casa espírita, e aí? Passasse 7 anos na frente de uma casa espírita, dirigindo a casa espírita, e agora? Tu recebe uma sentença dessa e aí você entra num desespero desse? Para com tudo. Quando ele disse isso para mim, a entidade disse para mim, aí eu engoli a choro e disse, poxa, tem razão. Eu estou me sentindo uma vítima. Eu estou me sentindo uma coitada. E nós não somos vítimas, nem somos coitadas. Estamos vivenciando experiências. Nisso, eu enfrentei com mais dignidade o meu tratamento, com mais coragem. E um determinado dia veio aqui na minha casa fazer uma visita o grupo musical espírita Voz e Caridade, que eu tenho um amor imenso. Vieram me visitar e trazer música, trouxeram os instrumentos e fizeram aquela festa aqui na sala, tocando música, trazendo a alegria. E na época eles deixaram o CD dele comigo. Eu não conseguia mais ler, porque as cirurgias da mutilação da mama, os braços, eu não conseguia segurar o livro, não tinha condições. Mas aí eu botei um aparelhozinho de CD do meu lado, que na época era o aparelho CD, né, o leitor de CD, com um fonezinho de ouvido, escutando as músicas. E ali eu conseguia adormecer. Tanta dor e tanto sofrimento. Depois, quando eu terminei todo o meu tratamento, eu continuei indo na clínica, a qual eu vou até hoje. E sempre vou no setor de quimioterapia para visitar aquelas pessoas que estão passando por aquele processo que eu vivenciei. Levar para elas força e dizer, olha, eu venci. Eu consegui superar isso aí, vocês também vão vencer. Olha como eu estava naquela época, olha como eu estou hoje. Os meus cabelos, olha os meus cabelos cresceram, cheios, enormes, lindos, maravilhosos. Nós não somos só cabelo, nós não somos só mama, nós não somos uma perna, nós não somos um braço. Nós somos um ser integral, nós somos uma alma que está revestido temporariamente num corpo material. Isso sim, passando por essas experiências. Então, abraçar, ir para a quimioterapia, sentindo alegria no coração, a esperança de que aquelas gotinhas vermelhas, e daí eu disse, vamos filmar tudo, vamos fotografar, eu quero registrar toda a minha trajetória nesse tratamento, porque eu vou vencer ele, e venci. Bom, aí foi preciso o quê? Um puxão. Foi preciso aquele amigo espiritual me dizer aquela verdade, para poder eu despertar para a minha realidade, que precisava muito, né? Então a gente vê assim, o quanto Jesus traz lições, trouxe e continua trazendo, porque ele continua perto da gente. Jesus disse, onde 2 ou mais orarem em meu nome, aí eu estarei. Olha só, aí eu estarei. Então ele continua ao nosso lado, continua ao nosso derredor. Quando ele diz, quando tu visitares aqueles que tiverem sentido fome, não é a eles que tu estás dando de comer, é a mim. Lembra-se disso. Quando tu estiveres visitando aqueles que estão encarcerados, não é a eles que tu estás visitando, e sim a mim. Então coloca-me
à frente de cada uma dessas criaturas que sofrem, porque é aí que eu estarei. Quando tu estiveres dando de vestir aqueles que estão precisando de roupas, não é a eles que tu estás vestindo, e sim a mim. Então, quando a gente praticar a lei de Deus, a lei do amor, a gente está verdadeiramente abraçado com Jesus. Verdadeiramente aprendendo e vivenciando os ensinamentos dele. Que foi para isso que ele veio, trazer as lições de vida eterna para nós. Nós não estamos sós. Nós estamos sempre acompanhados. Então, se tu queres ter boas companhias, fazes boas coisas. Alia o teu pensamento para as coisas salutares, as coisas que são boas para a alma, para o espírito, as coisas que tua boca não profira palavras venenosas que venham a trazer dor e sofrimento como espinhos, como dardos para ferir o coração daquele a quem no momento nós estamos desiludidos. Sejamos amor. Sai Baba, uma criatura que esteve entre nós, disse uma frase: eu sou amor, trago-te amor, para que tu sejas amor. Olha só, a vivência do amor dentro de si. Não discriminar quem quer que seja. Não discriminar a criatura porque é gay, não discriminar a criatura porque é gordo, não discriminar a criatura porque é preto, não discriminar a criatura porque é pobre, não discriminar a criatura porque não sabe falar direito. Ah, isso é um analfabeto. E daí? É um filho de Deus, como você é também. Não é o rico que tem mais valor aqui na Terra. Todos nós temos os nossos valores. Então, respeitar a fila, respeitar a vacina, não se corromper nem corromper o próximo. Exemplificar a lei de justiça e a lei de amor para com os nossos semelhantes. Olha só que lição, né? E o Espírito de Verdade, né, que é aquela pleiade de espíritos que compõem, né, a terceira revelação, ajudando o Cristo que ele preside, a revelação, né? O advento do Espírito de Verdade. Aí ele diz aqui para a gente, vê, Jesus: eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, que a mentira, que o erro, que a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas. Que o erro, que a inverdade, tudo isso a gente consiga tirar do nosso coração, superar isso aí. E ele diz mais: são esses os monstros que se saciam do vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do vosso coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras: eis-me aqui. Venho a vós porque me chamaste. Veja que lição. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, ele traz essa lição e traz outras também, para encerrar. Ele diz aqui: Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que eles pedem. Então, a gente tem que pedir. Ser humilde do coração, porque tem gente que diz assim: mas Deus sabe de tudo, sabe, mas você tem que pedir também, tem que trabalhar essa humildade e reconhecer nele a grandiosidade que é, né? Seu poder cobre a terra e por toda parte
ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, nesse mundo, o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento de dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Então, mais uma mensagem do Espírito de verdade. Então, que nós busquemos, não é, vivenciar cada vez mais as lições de Jesus. Trabalhar o devotamento, trabalhar a abnegação, evitar estar reclamando, evitar de estar mentalizando as coisas ruins. Ah, porque essa desgraça, não sei o quê, dessa Covid, não vai melhorar em nada o quadro de sofrimento que nós estamos vivenciando. E sim, Senhor meu Deus, ajuda-nos a ter força e coragem para a gente sobreviver, superar e vencer. Que os homens possam se unir, seguir a ciência, que os cientistas possam desenvolver cada vez mais vacinas mais potentes. Ampara, Senhor, esses espíritos que estão desencarnando. Ampara, Senhor, nosso lar, protege nossos amigos. Abençoa aqueles que estão nesse momento nos respiradores artificiais. E daí a gente muda a mentalização e a gente vai ajudando na cura do planeta. Não é a gente dizendo coisas impropérios, dizendo, sabe, que a gente vai ajudar, não. Muito pelo contrário. A gente vai fazer com que essa nuvem preta se torne cada vez maior. Então, vamos encontrar força, coragem, e que o Espiritismo realmente seja essa grande luz na vida de cada um de nós. Não basta só a gente conhecer o Espiritismo, a gente tem que conhecer e procurar vivenciar, colocar em prática. Que Jesus nos abençoe, que Manuel Quintão abençoe todos os trabalhadores do Grupo Manuel Quintão, a todos os nossos amigos que estão aqui presentes, não é? Que cada vez mais a gente possa realmente trabalhar a resignação, a coragem e o devotamento. Muita paz para todos nós. E saúde. Sim, seja. Sempre é bom te ouvir, Edneide, sempre claro, muita clareza. Vamos pedir a nossa irmã Simone para fazer a prece final. Boa noite a todos. Pensemos em Jesus. Pai de amor e bondade, te agradecemos por este momento. Possamos, Senhor, vivenciar mais tuas palavras e teus ensinamentos. Transborda nossa alma com o teu amor. Que sejamos luz na vida das pessoas. Que a dor do outro seja também a nossa dor. Aos irmãos que sofrem a perda do ente querido, a dor de uma doença física ou espiritual, a depressão, o desemprego, a fome, que esses encontrem abrigo no teu imenso amor. Aqueles que já se encontram na pátria espiritual, que eles possam tirar o véu do materialismo e encontrar no espiritualismo a verdadeira paz. Passo a palavra à nossa irmã Leonor para finalizar a palestra nesta noite. Assim seja. Assim seja. Essa rogativa, Senhor, da nossa irmã e de todos os corações irmanados, pedimos para dar por término o trabalho, acreditando com a grande fé e esperança e confiando no teu imenso amor por todos nós, que possamos seguir, já que o Senhor está sempre nos convidando a sermos melhores.
Assim, Senhor, pedimos para dar por término o trabalho da noite de hoje. Assim seja. Boa noite. Agradecidos a todos, uma boa noite. Edneide, um beijão. Boa noite. Beijo para todos. Beijão. Beijo, até a próxima. Tchau, Neide. Tchau, tchau. Oi, Sônia e Geraldo. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.